Saudações! Aqui James Lino, Sarau Verso em Verso, celebrando seu 10º ano em grande estilo. Sim, estamos aqui pelo nosso Instagram para mais um episódio da série Diálogo em Diálogos, de verso em versos. Bom, estamos chegando ao final de nossas entrevistas e eu estou fazendo a minha última entrevista. Então eu quero agradecer a todos que acompanharam todos os demais convidados, não só entrevistados por mim, mas também por Aline Anaya, por Jaime Dico e por Isaac Andrade, beleza? E hoje teremos um diálogo muito especial, um diálogo com uma pessoa muito querida, não só por mim, não só pelo Sarau Verso em Verso, mas por muita gente das culturas, né? Não só da cultura, mas de outras linguagens para além da literatura, dos saraus, dos slams, né? Então, neste episódio, eu, o anfitrião James Lino, eu vou bater um papo com ninguém mais, ninguém menos do que Gil Marçal. Gil Marçal é gestor e produtor cultural, com experiência em programas e políticas públicas de cidadania cultural. Coordenou o programa VAI, que é a valorização de iniciativas culturais. Inclusive, este programa é o programa que o Sarau Verso em Versos foi contemplado para realizar essa maratona de entrevistas que se transformarão em podcast. 48 entrevistas. O Vai 2, no caso. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Gil se ele estava lá ainda quando o Vai ampliou do 1 para o 2, e aí ficou Vai 1 e Vai 2. Calma que tem mais sobre o Gil. O Gil Marçal, ele implantou a área de cidadania cultural da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Ele foi representante do Ministério da Cultura em São Paulo. Foi diretor de artes na cidade de Osasco. Coordenou o Centro de Cidadania LGBTQI Luiz Carlos Ruas, na Consolação. Foi gerente de programas educacionais do Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias. Gil Marçal realiza formações em elaborações de projetos, gestão e avaliação cultural e atualmente presta serviços para o programa Juntos pela Cultura, gerido pela organização social Amigos da Arte. Como eu disse, a transmissão do episódio é ao vivo, tendo duração de 1 hora em média, aqui pelo Instagram do Sarau Verso em Verso. Ao longo da semana, esse conteúdo ele tem uma reprise nos canais de streaming e redes sociais e na programação da Rádio Mixtura também. Acessem nossas redes, curtam e compartilhem as programações mais amplas e diversificadas, beleza? Para mais informações é só mandar no nosso e-mail versoemversos@gmail.com, beleza? Vou chamar o nosso convidado para ele entrar aqui nesse bate-papo boladão. Gil Marçal, meu mano, é só chegar.
Aê! Tudo bem, James? Melhor agora, meu querido. Melhor agora. Que bom, que bom. Então aí, que delícia esse convite de vocês, hein? Nós que te agradecemos pelo tempo, né, pela disposição, né, pela disponibilidade em tempos de esgotamento, né, emocional, logo na virada, né, cara, política, né? Terminou o primeiro turno e já começou o segundo turno a milhão, mas a gente está aqui falando sobre cultura, né? Exatamente, mesmo porque essa é uma pauta extremamente política, né, James? Exato. E então é uma satisfação imensa poder estar aqui junto com toda a família para fazer esse papo. Uau! Incrível. Bom, então, primeiramente, em nome do Sarau, a gente não só te agradece o convite, mas aproveita para já aproveitar que essa ferramenta é uma ferramenta de documentação histórica da nossa arte, da nossa passagem, né, pela cultura, para também te parabenizar, te premiar, né, para vocalizar todo o nosso carinho, né, e o quanto você é especial, que a gente sempre se encontra na luta, né, e na luta a gente às vezes nem tem tempo, né, de dar esse abraço virtual. Então, receba esse abraço meu, do Dico, do Isaac e da Aline. Obrigado, obrigado, obrigado por esse reconhecimento. Para mim, maior calor no coração. Agradecer vocês que movimentam um conjunto de ações culturais, de informação cultural, né? Conversas em Verso com o Choque Produções, com agora com a Rádio Mistura FM, com toda essa produção de conteúdo. Você estava falando, né, James? 48 programas, como a gente entrega bastante, né, cara? E o quanto isso é bom, o quanto esse recurso na mão de grupos como a gente faz render e gerar resultados assim. Então, né, é para isso que tem que servir as políticas públicas, às vezes, para que a gente consiga fazer diferença e virar aqui, né, enfim, poder, inclusive, ser um trabalhador da cultura, promovendo cultura como direito, como educação, como possibilidade de vida para o cidadão, né? Perfeito. E você arou essa terra, plantou essa semente, regou a mudinha, viu ela crescer, se fortalecer e está dando frutos, né, cara? Então isso é muito gratificante para a gente, mas para todo o coletivo cultural de São Paulo que é contemplado, né? Então, Sim. eu imagino que deve dar assim, um calorzinho no seu coração sempre que você é citado, e você é citado várias vezes ali na cultura, em diversos ambientes. Na verdade, você sabe disso pelo olhar que você tem. Justamente por isso, né, que a minha primeira pergunta ela vem justamente nesse sentido, né, que assim a gente vem cru de uma realidade muitas vezes aonde a gente tem acesso ao belo que vem da arte, mas a violência que vem das ruas, né, das famílias e tal. E eu queria te perguntar como que você, de onde vem ou como se desenvolveu esse seu olhar plural e sensível para as culturas, Gil? Olha, James, eu tenho a impressão que gente como nós estamos atuando, né, com cultura, mas não só com cultura, outras pessoas, muitas outras também com outras pautas da saúde, da educação, essas pessoas de alguma forma, às vezes em algum lugar elas tiveram algum acesso que foi interessante, que promoveu algum tipo de empurrão aí para um caminho de vida. Eu acredito que, né, muitas pessoas que estão com essas preocupações tiveram esse impulso. Eu tive esse impulso aqui na favela Monte Azul com a Associação Comunitária Monte Azul, né, que é uma ONG, enfim, que dos alemães, da UTE, que implantou a pedagogia Waldorf na favela. E a pedagogia Waldorf entende que a arte é um dos pilares do processo educativo. Então, tive muito acesso à arte ali no dia a dia, né? Tem centro cultural,
Esse acesso às artes me possibilitou desenvolver também um caminho profissional no campo das artes, né? Então, a importância desses espaços independentes, alternativos, como a Monte Azul, como Versos em Versos, como a Cooperifa, como o Sarau, Duelo da Corrente, como as ações na cidade de Tiradentes, em Perus, né? Como isso contribui para a formação de um monte de jovens, de pessoas, né, dessa geração que vai vir ainda. Vai vir não, Perfeito. já é, né? Desculpa aí, já é, mais que a tiozão. Gil, você é um cara tanto de front como de backstage na cultura, né? Você é um cara tanto que atua no ativismo cultural mesmo, né, cara? A gente já se encontrou em várias reuniões e tal. E você também produz, né? Você também gosta de ver a parada acontecer, gosta de olhar de onde ninguém te vê, assim, de você olhar os resultados. Para além disso, você também atua com coletivos, né? Com, com, com as comunidades, né? Com as linguagens culturais, mas também representou e também representa o poder público, né, cara? Então você tem essa dinâmica e dentro desse olhar, e aí por favor me corrija se eu estiver errado, tá? Na verdade eu estou trazendo também um pouco do que eu li, mas na verdade é um pouco do que a gente viveu, muito mais né, do que a gente viveu junto e tal, do que o que eu li. Que é o que Mas mais assim, importa também. a pergunta você sempre é citado no programa Vai, mas não só no programa Vai, né? Ao que se deve essa memória afetiva sua na cultura em geral, né? Porque você também, algo que eu estava pensando, a hora que enquanto estava vindo para cá para a gente fazer esse bate-papo, pô, o Gil, ele é plural em todas as linguagens, assim, né? Tipo, pô, o cara é dos saraus, né? O cara é das músicas e tal. E eu queria saber ao que se deve essa memória afetiva, Gil, que as pessoas têm e tal. Eu acho que, enfim, James, acho que tem algumas coisas assim, mas uma principal é um olhar de parceria, né? Um olhar de estar junto. Isso é a marca do Vai. Isso a gente traz do Vai para um conjunto de coisas. E quem é responsável por esse olhar, na verdade, é a Maria do Rosário Ramalho. Eu aprendo isso dela, eu Sim, herdo isso dela, né? Ou a gente constrói junto, na verdade, né? Mas, enfim, vem sobretudo da Rosário, que é assistente social, né, que é mestre em ciências sociais, mas que ela olhava e falava assim, os grupos precisam de apoio, eles precisam de contribuição nossa, eles não precisam de uma fiscalização, de uma supervisão, de uma, sabe, precisa de sim. um acompanhamento, precisa de um apoio naquilo que for possível. E acho que ali a gente desenvolve uma forma enfim, né, buscando ali como é que eu posso contribuir com o seu projeto, porque o sucesso do seu projeto também é o nosso sucesso do programa, a gente fica feliz, quer consolidar entendendo a importância que o programa tinha. Acho que a gente pega esse modus operandi e depois, quando vai implantar outros programas e outras políticas públicas, como os pontos de cultura, os 85 aqui na cidade, ou o programa de agente comunitário de cultura, né, enfim, outros programas, né, também dialogar com o movimento cultural das periferias, para tentar acolher da melhor forma possível a lei de fomento à periferia dentro da prefeitura, né, também avançar para o Vai 2, você citou o Vai 2, né, qual a diferença de um Vai 1 para um Vai 2, né? A gente tinha essas Sim. reflexões, mas, sobretudo, entender que o artista, o artivista, né, as pessoas do corre, os grupos culturais, principalmente
falando desses da periferia, da qual eu tive a oportunidade de sempre poder trabalhar nesse campo também, já traziam consigo, né? Então, acho que esse olhar de parceria do que e também, sabe, do que uma coisa fria comercial de um cliente Sim, ou sim, sim. ou de uma coisa distante, né? Burocrática, né? Aham. Enfim, isso tem muito a ver com essa equipe que a gente reuniu ali. Desculpa, James, só para encerrar essa À parte, ali vontade. juntou pessoas muito interessantes, né? Como a Arica, a Vera, a Renata, a Raquel, James, né? Rosa, tanta gente interessante que passou por ali, Heloísa, Sarita, Doroteia, né? A Helena, Rogério, tanta gente além de mim da Rosário, que compôs um time ali. E acho que durante muito tempo foi uma ilha, assim, né? Um lugar onde era o único lugar onde os grupos das periferias podiam chegar e tentar um apoio. E só os Perfeito. grupos jovens ainda, né? Porque os É, grupos com mais idade não conseguiam acessar. Enfim, eu acho que incrível. E isso eu gerou esse carinho. Perdão, eu não entendi. Acho que essa relação gerou esse carinho, sabe? Sim. E eu percebi que o Vai, ele tem muito essa dinâmica dos céus, assim, né? De pegar os extremos, né? De contemplar quem está nas extremidades também, né? E aí eu quero tentar linkar essa visão com a questão da área da cidadania cultural. Você acredita que o fato de ter uma pessoa com a visão de uma assistente social como a Rosário contribuiu para que fosse possível linkar, né, a cidadania cultural? Porque a cultura ela já é um direito, ela já está ali, todo mundo entende o que é cultura, seja a grosso modo ou a Sim, modo mais fino, mas a cidadania cultural ela é propositiva, né? Ela fala, não, é um outro lugar ainda. E aí eu queria sim. saber se você acredita que a assistência social, nos olhos da figura da Rosário, proporcionou isso, ou não. Proporcionou linguagem. Para além de tudo, proporcionou linguagem prática. Contribuiu. O que eu quero dizer com isso? Né? Porque tem toda a questão do olhar que o assistente social pode ter, a análise que ele pode ter sobre o público, o perfil, etc. e tal, mas por ela ter uma história de ter vindo da moradia, assistente social, trabalhado no movimento, né? Atuado pela prefeitura nos movimentos de moradia, acho que ela trazia consigo a questão de, poxa, fazer uma linguagem que a gente consiga se comunicar com as pessoas. Que esse é o rolê da burocracia. A burocracia é você não entender. A É burocracia é isso. você não acessar, você não conseguir falar, que gera desistência, né? A gente É isso. desiste. Eu não dou conta, eu não consegui me comunicar. Então, acho que a Rô traz isso de uma forma, né, com um conhecimento de campo muito importante. Eu acho que ajuda a materializar esses conceitos de cidadania cultural, acho que aqui em São Paulo, né, uma referência para a gente é a Marilena Chauí, que vai, né, enfim, Total. cunhar o termo ali, cidadania cultural, vai elaborar, né, o que é cidadania cultural, vai materializar isso com a implantação das casas de cultura. As casas de cultura é a manifestação de uma política de cidadania cultural da Marilena Chauí, né? Incrível. Os céus e o vai vão aparecer, isso acontece no começo dos anos 90, 20 anos depois, né? Que é no começo dos anos 2000 também. Então, você tem um outro movimento de cidadania cultural acontecendo. Agora, dessa vez no Brasil, por meio do Ministério das Culturas, com Gilberto Gil, Pontos de Cultura, em Cultura. São Paulo, com o Céus e o Vai e outros programas, enfim, né? Acho que o Sim. vocacional também está dentro do conceito de cidadania cultural, então você vai ter
de novo, essas manifestações, alguns avanços em programa de cidadania cultural nesses períodos. Aham. Né? Então, acho que tem também alguns contextos que contribuíram, né, para que nesses momentos tivesse esses avanços também. Incrível, incrível. Gil, eu vou fugir um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, porque você tem muita história, muita vivência, sobretudo, né? Não é só história, né? Mas muita vivência, assim, prática, muita memória que você gerou nos coletivos, que a gente já falou sobre isso, mas daqui a pouco a gente volta. Eu queria trazer aqui pra gente, aqui pro Verso, e queria te perguntar qual que é a memória mais antiga que você tem do Sarau Verso Inverso, ou a memória mais potente que você tem do Sarau Verso Inverso? Eu acho que a memória mais antiga, enfim, acho que está ligada ao espaço comunidade, porque eu lembro, assim, talvez de referência, sabe? Porque Uhum, eu fui em algumas edições no espaço comunidade, aquele espaço era uma delícia de poder estar, de frequentar, é total. você encontrar um lugar onde você vai justamente encontrar outras pessoas, né? Não é só um Uhum. evento, é um encontro. Então, tenho memória do sarau ali no espaço comunidade, inclusive. Que Agora, legal. vi vocês em alguns outros lugares, né? Vi no Sesc 24 de maio, Legal. aqui também. Enfim, Antes da pandemia, já foi já aqui, a gente já estava com 7 anos já. 7 anos, mais ou menos. E foi muito legal, porque o Sesc, ele tem o quê? Tem 5 anos? O Sesc sim, 24? cinco isso. anos, né? Massa, Tenho que a legal. coletânea, a primeira coletânea, versos inversos. Sim. Converso vai, conversa vem, né? Aliás, conversa vai, conversos vem, né? O Sérgio Isso. Vaz, ele colocou isso na sua orelha e é muito legal, né? Gil, você, dentro desse olhar plural, dessa sensibilidade e dessa intergeracionalidade que você também vem trabalhando, né? Ou seja, você não tem dificuldade com nenhuma linguagem, é, desde, desde as culturas mais antigas, né, que estão aqui em São Paulo, como o jongo, o maracatu, você chega e fica muito à vontade, até o que veio depois do Vaitec, né, cara? Ou seja, acho que se falar de metaverso, talvez você está inteirado, né? E estudar é bom, mas viver essas paradas é melhor ou um complementa o outro, Gil? Um complementa o outro, com certeza. É, eu posso dizer enfim, eu me formei, eu me formo na prática, mas também não só a prática, né? Você precisa, inclusive, por conta do mercado, das burocracias, você precisa apresentar títulos, né? Você É, precisa gabaritar o seu currículo ali para poder acessar. E eu confesso que eu me mantenho mais pela experiência do que por título, sabe, James? Por essa história, assim. Mas acho que eu tive a oportunidade de trabalhar sempre em programas que trabalhavam com a diversidade de linguagens culturais. Então, vai a esse rolê de todas as linguagens, então ali eu tive a oportunidade de ir aprendendo também com esses grupos, porque é uma troca, né? A gente troca putz, muita coisa mágica e bonita. Os Pontos de Cultura também é um programa de diversidade de linguagem, discutindo inclusive o audiovisual, né? O Fomento à Periferia, são todos programas, porque eu acho que era uma. Eu entendia que a gente tinha que conceituar um pouco, explicar para as pessoas o que faz isso ser cidadania cultural ou não. E aí também na materialização, possibilitar que, tipo, se a gente ficasse lançando fomento a fomento por linguagem, a gente não teria a possibilidade de captar um conjunto de coisas também. Então, por isso esse perfeito. lugar, né, que acho que está conectado com o conceito de cidadania cultural,
que é de acolher a diversidade de linguagens culturais. E aí a gente vai aprendendo com os grupos, aí vai aprendendo junto, né? Aí acho que esse olhar de produção. Eu não me especializei em uma linguagem, mas eu tentei aprendendo aí com todo mundo do rolê. Queria aprender mais técnica, sabe? Técnico de som, assim, pá. Isso era um rolê que eu queria poder manjar também, mas aí já é abuso de minha parte, entendeu? É nada, temos tempo e a arte ela é incrível, né? Porque ela nos proporciona justamente isso, né? Gil, você tem bastante gestão e coordenação cultural por onde você passou, né? E gestão e coordenação, né? Eu acredito que tenham algumas diferenças técnicas que eu não me sinto, né, gabaritado, digamos assim, para dizer, mas para o nosso ouvinte, né, presente, eu gostaria que você não só desse esse termo técnico, porque não é essa a nossa proposta aqui, a nossa proposta é o diálogo, mas assim, para que quem está nos ouvindo enxergue que também a coordenação e a gestão faz parte da cultura, e queria que você trouxesse assim, o que foi mais desafiador para você de todos esses programas aqui que você trabalhou e tal. Não sei se você compreendeu, não sei se eu consegui perguntar também. Que bom. Consegui entender. E aí eu vou contar que assim, eu entendo que um coordenador cultural, um coordenador de um teatro, por exemplo, ele é um gestor cultural, né? O coordenador é o título dele, mas ele atua, né? Ali ele é responsável por alguma, não, um coordenador ele está coordenando algo. Ele é responsável por algum campo ali de atuação cultural, né? Ele pode ser o coordenador da equipe de luz, por exemplo, de um teatro. Ele é um Certo. coordenador, ele tem que fazer também, inclusive, a gestão de saber quantas lâmpadas ele precisa. Não basta só ele, né? Não é que não basta, é ao contrário, né? Porque, por exemplo, eu pago um pau para quem consegue operar. Mas não é uma coisa é operar, outra coisa também é, inclusive, pô, organizar o processo de trabalho, que é, porra, eu preciso comprar X lâmpadas, eu preciso de tal refletor, eu preciso, né? Então, acho que um coordenador e um gestor, ele é um pouco responsável por todo esse campo, pelo trabalho final desse grupo, dessa equipe. Então, os coordenadores são gestores culturais. Mas acho que dentro da ideia do gestor cultural, que, tá, né, que é isso, que é um coordenador também, ele atua viabilizando o processo legal. Quando eu falo legal, estou falando das leis, dos Uhum. contratos, né? Sim, Então, o gestor ele cuida dos contratos, de toda essa parte burocrática de formalização da atividade artística. O gestor incrível. tem esse papel, né? Além dos enfim, de entender, avaliar se a política está dentro do campo ou não. Incrível. Então, eu posso ser um gestor de saúde, eu posso, né, eu posso ser um coordenador num hospital, um gestor de saúde. Eu acho que é sempre muito importante, eu acho a saúde um ótimo exemplo, sempre para a gente pensar, né? Porque a saúde tem um sistema único de saúde. A gente também tem um Sim, sistema de cultura, né? Um verdade. sistema nacional de cultura que não está acontecendo, que não está sendo implantado, que está sendo desrespeitado há 4 anos, né? 6 anos, na verdade, se a gente for Há falar a 6 anos. verdade. Mas, por fim, né, acho que isso é um pouco a diferença de um gestor, de um coordenador, né? Acho que é a mesma coisa, eu acho que existe uma diferença para o produtor cultural. Eu acho que esse é um outro campo que eu tento dançar ali, brincar, Uhum. né? Que é isso que é você, pô, colocar a coisa lá de pé. Aí você está mais próximo do grupo artístico, você é responsável por vender, por Uhum. viabilizar, por realizar um encontro, né?
Então, eu acho que tem uma diferença maior de um gestor cultural para um produtor cultural, do ponto de vista técnico. Um gestor Sim. e um coordenador, eu acho que eles podem estar mais, coordenador de área cultural, estão mais próximos ali. O gestor é coordenador, o coordenador é gestor. Massa. Isso é para você que está nos vendo e para você que está nos ouvindo. A gente conversa bastante. Agora a gente está retomando a pandemia, então a gente não tem conversado muito sobre isso. Mas antes da pandemia, Gil, a gente no rap e nos saraus, a gente conversava bastante sobre a falta dessas pessoas mesmo, né, dos técnicos, o técnico de som, né, o técnico de luz. A gente sempre fica encantado quando a gente vê. Hoje mesmo eu estava vendo uma apresentação do Kendrick Lamar, que são duas músicas. Ele fez ali um popurrí, uma apresentação de 5 minutos, e ele fez tipo numa caixinha, perdão. E aí ele usou a luz, ele só usou a luz. Ele trabalhou, ele rimando e apagava a luz, e a sombra atrás dele fazia os flow. E é muito simples, né? Quando a gente olha pronto ali no YouTube, que de fato era somente aquilo, não foi editado, não foi videoclipe, era uma apresentação mesmo. Mas a gente sente essa carência ainda na cultura. Queria saber se no pós-pandemia você já rodou bastante para dizer que ainda temos essa carência, ou se isso aumentou, assim, se temos menos essa carência agora. Enfim, a Não, eu parte acho que técnica, como está para você? tem muita carência. Muita gente parou de trabalhar com cultura e teve que encontrar outros meios de atuação profissional para pagar o aluguel, para pagar a vida, etc. E estamos longe de recuperar isso ainda. Tem uma retomada, né, em todo o Brasil, no estado de São Paulo, mas é uma retomada que acabou de começar, né? É, Então, queira a Deus e os orixás que é, axé. e que tudo flua daqui para melhor e que a gente siga e a gente consiga recuperar esse espaço. Mas a gente perdeu muita gente, né? A gente perdeu tanto para a Covid, do ponto de, né, que infelizmente veio a óbito, quanto perdeu porque não tinha e ainda não tem espaço no mercado de trabalho para acolher os mais de 1 milhão de pessoas que perderam seus empregos na área da cultura durante a pandemia, né? Então, estamos retomando aí, mas Estamos retomando. que a Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc dois também façam, cheguem logo e façam uma diferença e ajude e fortaleça essa retomada. Que assim seja. Gil, aí agora eu quero voltar então pro que eu li aqui, porque é muito isso também, né, cara? É importante também trazer um pouquinho do Instituto Criar, né, cara? O Criar ele tem um trabalho muito interessante, né? Eu lembro que eu produzia o Clube do Rap uns anos atrás com o DJ KLJ e o DJ Roger, e a gente fez um vídeo pro Black Alien para divulgar, né? A gente fazia teaser, né, de vídeo e tal, e tinha um dos membros ali do coletivo cultural que ele era do Criar, né, cara? E ele foi trabalhar, acho que na Discovery, assim, a gente ficou super feliz, o cara arrumou um puta de um trampo, assim, e tal. E eu queria saber um pouquinho como é que foi essa experiência para você no audiovisual, no cinema. Como é que foi, cara, para você? Poxa, foi muito bacana, né? Primeiro que o Criar reúne justamente, né, o perfil de público com o qual eu também me especializei em trabalhar, né? No caso do Vai, né, o Criar também são jovens das diferentes regiões da cidade, voltadas para o audiovisual, mas também para as linguagens dentro do audiovisual, né? Então, as linguagens de produção,
de arte, né, envolvendo maquiagem, cabelo, figurino, cenário, aí também de áudio, pensando em áudio para cinema, para vídeos, para clipe, para podcast, né, da Da captação hora. da imagem, da fotografia, da edição da imagem, do tratamento, da finalização, enfim. O criar tem essa estrutura montada, né? E acho que a gente pôde contribuir um pouco lá com o criar também, né? No seu programa. Eu fiquei 1 ano e meio lá, foi um tempo bom, assim, aprendi um monte de coisa, acho que deixei algumas contribuições, e depois eu fui para a campanha, né? Participei de uma chapa coletiva na eleição passada. Mas ficou uma boa memória, uma boa referência do Criar. É um programa interessante, é um programa importante. Eu sigo indicando o Criar para um conjunto de jovens. Tem pessoas bacanas lá, como a Val Lima, que é a coordenadora de lá, tive a oportunidade de trabalhar com ela. É uma escola de audiovisual que possibilita que os jovens das periferias se formem, né, façam uma formação técnica de 1 ano e que tenham oportunidades no mercado de trabalho. Então, é um programa Incrível. que deveriam existir outros, na verdade, né? Que legal. Gil, você também coordenou o Centro de Cidadania LGBTQI Luiz Carlos Ruas, na Consolação. Eu nem conhecia, porque é isso, né? São Paulo, você percebe o tamanho quando você vê que, né, você nem conhece espaços que estão na sua região, digamos assim. Como é que foi, cara, para você, esses espaços? O que que você fazia lá, culturalmente, ou não era cultural, era mais, enfim. Cara, foi uma experiência fenomenal. Fiquei pouquíssimo tempo, na verdade, porque logo depois de lá eu fui para o Criar, né? Eu recebi esse convite e eu sempre tenho interesse em trabalhar com projetos relacionados à diversidade. É um tema aí de militância, que desde a adolescência faço coisas, enfim, de produção artística nesse campo. E aí eu recebi esse convite, que foi muito bacana, do Damásio, um querido, que era o gestor da organização, e eu fui lá assumir a coordenação por um período. Aprendi um monte de coisa. Então, primeiro, o que é um centro de cidadania LGBTQIA+. É um espaço, né, especializado no atendimento a pessoas, né, lésbicas, gays, transexuais, bissexuais, enfim, né? E que fazia naquele momento, inclusive, o acompanhamento transcidadania. Então a gente tinha 60 pessoas, 60 trans conectadas ao programa Uau! Transcidadania que faziam formação naquele equipamento, naquele prédio, né, para qualificação profissional, economia da cultura, educação, enfim, as meninas de lá também tinham que estar vinculadas a uma escola, né? Então elas tinham que estudar para Que conseguir chegar legal. ao ensino médio. Então foi uma experiência de uma política pública a outra da prefeitura que foi muito bacana poder participar, poder conhecer, assim, é um programa importantíssimo, Transcidadania, tem resultado, sabe? E o Incrível. centro também era um espaço de acolhimento de direitos, de atendimento psicológico, de atendimento, de assessoria jurídica para quem queria mudar o nome, para quem tinha alguma questão legal para resolver. E acho que lá a gente pôde implantar o conceito de gestão de equipamento do que a gente aprendeu da cultura num outro campo. E foi muito Incrível. bacana. Então, assim, trabalhar a programação. O que é uma programação de um centro voltado para a comunidade LGBTQIA+. Uau! Né? Então, a gente, com um grupo lá, maravilhoso, fundou o Cine Ouro Preto, que aí é um cineclube
que realizava a produção de filmes ali, exibia mensalmente. O Centro de Cultura, o Centro Luiz Carlos Ruas não existe mais, mas o Cine Ouro Preto continua existindo, né? Caramba. Enfim, implantou, tinha atividades de línguas, formação, conexão com empresas interessadas em implantar diversidade na sua equipe. Então, Poxa, o trabalho ali foi muito bacana, assim. Tivemos a e oportunidade também de trabalhar teatro, de caramba. trabalhar produção com a galera, enfim. Fantástico. E é muito louco, porque esses dias, o mês, nós estamos em outubro, em julho estreou o Sarau das Travas, lá no Grajaú, né? Então é muito louco, porque eu fiz essa conexão, né? Porque você vê que são. Parece que às vezes as coisas são pequenas, elas não são tão divulgadas, mas assim, aquilo vai, né? Aquilo vai tomando forma e vai criando, né? O vento vai levando, né? No bom sentido, e vai para outros lugares, dando bons frutos, né? Que legal, parabéns por mais esse trabalho também, Gil. Foi Parabéns por legal. mais esse. Só fazendo uma correção, os centros existem, né? Que tinham no centro de São Paulo, então tinha centro leste, norte, sul e centro, né? Então, no Aham. centro deixou de existir porque tinha um outro equipamento da diversidade lá, depois que eu já tinha saído, enfim, e acho que estão abrindo um na Zona Oeste. Os centros de Ah, cidadania é uma política que se mantém, é um espaço bacana. pô, que legal, que bom. Agora, você tá, você também é, faz, né, e já faz há muito tempo isso, e de várias formas, tanto institucional como coletiva, e até como ponto eletrônico, né, como amizade, que é as formações, né, cara, em elaboração de projetos que são tão necessárias, né, que a gente já falou alguns instantes atrás, que é uma linguagem, que é comunicação, e muitos coletivos e tal, muitos elaboradores de projetos acabam não conseguindo realizar essa comunicação. E esse é um trampo também, digamos assim, muito seu com os coletivos, né? É um momento. E há quanto tempo que você faz isso, né, Gil? Eu acredito que você faz desde que você é gestor e produtor e tal. Mas eu queria que você falasse também sobre a importância das pessoas entre aspas, letrarem, em elaborar projetos, em estudar, se capacitar e tal. Eu era um moleque do teatro, na verdade, né? Eu tinha um grupo de teatro amador e chamava Grupo Submundo de Teatro, já vinha com esse conceito de periferia, território, e nós estamos falando de 96, 97, né? Caraca. Em 98 a gente monta uma peça, cunha esse tema, a periferia é o centro, com esse grupo de teatro, né, porque era teatro para mudar o mundo, para conscientizar as pessoas, né, a gente tinha toda a certeza dali, vai desenvolver esse trabalho, mas esse grupo de teatro, um dos maiores sonhos nossos era poder se apresentar num teatro de verdade. Então, nesse momento, em 97, não tinha céus, as casas de cultura, né, até hoje são um lugar que às vezes é difícil você ter um palco para um teatro, Sim. né? Então, nosso maior desejo, nosso maior sonho era se apresentar num teatro de verdade, como qualquer outro grupo, né? Com cortina, com bilheteria, com aquele sonho, borderô, com entrada, se possível, pipoca. Então, nosso maior sonho para um grupo da periferia, da Zona Sul ali, era se apresentar no Teatro Pauleiró, porque era o teatro depois da ponte de Santo Amaro, que, enfim, né? E Uhum. para viabilizar esse sonho, alguém tinha que tomar essa responsabilidade de cuidar dessa parte do grupo, que é o que a gente chama de produção cultural, né? Então, quem é que é o produtor Uhum. do grupo?
e tal. Alguns de nós assumem ali um pouco essa função, né? Muito eu, a Carla Lopes, que você conhece, Anabela, a gente vem desse mesmo grupo, Anabela do Bloco do Beco, enfim, acho que a gente toma muito, e por conta dessa atuação de cuidar do grupo, depois de uma ONG que a gente funda ali, que é a Tropes, que era um espaço de jovens, aí tinha um grupo de desenho, um grupo de nós de teatro, um grupo de música, grupo de não sei o quê, né? A gente acho que vai aprendendo a gerir um pouco esses grupos, essas linguagens ali, e a gente teve a oportunidade enfim, acabar acessando esse campo aí das políticas públicas. Mas para isso, a gente ia fazer curso de elaboração de projeto, que na época era para entidade social. Então eu tinha, sei lá, 18 anos, além de fazer Caramba. esse curso do terceiro setor. E lembro que com essa idade eu fiz um curso de elaboração de projeto para a Lei Rouanet, com uma Uau. produtora comercial chamada Sônia Cavantan, que ofereceu o curso de Lei Rouanet para um monte de gente, enfim. E foi muito importante ter feito esse curso da Sônia logo no começo da carreira, aí, aos 18, porque eu entendi o que era lei de incentivo fiscal e como funcionava esse campo de produção. A Sônia foi importante nisso. Só que só depois disso que vão vir esses outros programas que não existiam. Não existia Vai para o meu grupo de teatro. Né? Caramba. Não tinha nada disso. Não tinha fomento à periferia, tinha fomento ao teatro, não tinha. Né? Isso Não vai tinha nada. acontecer depois. Né? Que é isso que eu falo, esse momento de mudança dos anos 2000, desse tipo de programa acontecer na prática. Então, acho que aí acho que aprender, né? E na periferia é nós, é isso, né? Alguém É falou, isso. aprendi no vai, ouvindo vai alguma vez, uma mão suja a outra. Se você tem algum conhecimento de projeto, você tem a obrigação de ensinar para o seu irmão, É com a isso sua aí. irmã, de contribuir, e o Vai é um espetáculo nisso, né? Porque por mais que cada grupo, muitas vezes, né, eu tive essa experiência de muitas vezes presencialmente, sei que virtualmente, a pessoa está elaborando, um grupo está elaborando o projeto dele, e ele ajuda o outro grupo que está elaborando o projeto do outro grupo também, entendeu? Porque uma mão suja a outra. É o nosso compromisso de fazer com que o rolê aconteça na quebrada. É Então, verdade. toda vez quando você ia, né, entregar um projeto no último dia do Vai, você via as galera se encontrando, trocando ideia, desejando força, Sim, tirando uma xerox, emprestando um envelope, mostrando como é que se faz um cronograma. Esses somos nós. A é gente verdade. sempre foi assim, É né? isso Eu aí. acho que a gente só seguiu essa coerência. Então, acho que até hoje quando alguém pede algum apoio, seja individual ou para uma formação, a primeira coisa que a gente pergunta é: quando é? Tem agenda? Vamos fechar. Aí quando a pessoa ainda fala assim, nossa, a gente ainda tem uma ajuda de custo, nossa, a gente ainda samba. Mas isso é uma questão que vem depois, porque isso também é uma militância. A gente precisa conseguir acessar, né, cara? Durante muito tempo, essa linguagem, essa burocracia que nos distancia, que não nos deixa acessar. Então, se a gente tem Sim, que entender, e que é para nos afastar. Então, se a gente precisa dominar essas linguagens todas para acessar, nós vamos dominar. Você não vai ter desculpa de falar que a periferia não quer, não sabe ou não pode. Nós vamos chegar lá, a gente vai ocupar esse espaço. Então acho que é isso, né? E acho que é uma coisa que um vai passando para outro. É muito incrível, bacana. né? Incrível demais. Gil, eu tenho uma pergunta capciosa para você, porque não pode ser mamão, né? Não pode ser mamão. Então, eu tenho uma pergunta aqui para você que eu queria que você discorresse sobre isso, que é uma pergunta que eu também, eu estou te fazendo essa pergunta até para que eu também pense sobre isso e quem está ouvindo também entender que já estão usando por aí esse termo. Empreendedorismo cultural, Gil. Afinal, que porra é essa?
Bom, muito boa a questão. Eu acho que a gente tem, sinto uma influência muito grande da questão da economia nesse ponto. Ou Aham, seja, se a economia vai bem, venham mulheres para o mercado do trabalho. Vamos diminuir a idade do jovem para assinar a carteira, é, né? Se aham. a economia vai mal, né? Aí, não, melhor a mulher ficar em casa, o jovem, pô, aumenta a cidade, para que trabalhar, né? Etc. e tal. Eu sinto influência da economia nesses movimentos sociais e sinto influência da economia nesses termos, né? Então, Aham. quando o Estado está mais, o Estado se coloca mais ausente no seu papel das políticas públicas de ser, e o Estado é um provedor importante para as políticas públicas de cultura. Entendendo que cultura é um direito. Um dia desses eu peguei um moço Uber que ele falava, não, o Estado não tem que pagar nada de cultura, não. Eu falava assim, mas ó, se o Estado não pagar, vai ter gente que nunca vai ter visto teatro na vida, né? Ele falava assim, não, mas aí é só a pessoa querer, ela vai. Não, você não está entendendo, essa pessoa não Caramba. tem dinheiro para pagar um ônibus, né? Você é um motorista de Uber, enfim, né? Então tem muita gente que acha que está errado o Estado é, promover o direito à cultura, né? Então, de ter teatro gratuito, de ter exibição de filme nos diferentes locais. Eu poder ir no Paulo Leroy de graça, inclusive, porque eu não tenho dinheiro para pagar o ingresso. Sabe? Tem que fazer isso, é responsabilidade. E tem que É, apoiar os grupos das quebradas, dos diversos territórios que estão dando esse acesso e esse direito à cultura para a população. Por isso essas leis de fomento são importantes. O VAI fomenta a periferia, fomenta o teatro, fomenta a dança, enfim, né, reggae e assim sucessivamente, que existem pontos de cultura, PROAC, né, o Estado precisa fazer isso, e precisa pedir que isso tenha uma contrapartida social lá no fim. É que a gente já exato. faz a contrapartida, não faz sentido eu pedir para o Versos em Versos dar uma contrapartida, ele é a contrapartida em si, É né? isso. Os É sobre programas, seus isso. podcasts para acessar já são gratuitos conceitualmente, o público ao qual ele se direciona, etc. E tal. Então, por isso, em algumas ocasiões, não faz sentido você falar em contrapartida no VAI, É, no momento de cultura. Tem que falar em contrapartida lá para o projeto da Lei Rouanet, para os projetos caros, para os, né, garantir. aham. Então, quando a economia vai mal, essa responsabilidade ela é transferida para os artistas numa caixa chamada empreendedorismo cultural. Não só para os artistas, mas, né, tem que ser empreendedor no campo da inovação, da informação, da tecnologia, das coisas todas, né? Agora, James, uma coisa que é importante da gente pensar, isso eu aprendi com o Ju, né, eu reconheci com ele, assim, a cultura também, a nossa produção artística, também gera economia. Sim. Quando eu vendo um show, quando eu vendo um CD, quando eu vendo uma camiseta, quando eu, né, consigo a contratação de um sarau, a gente não consegue o suficiente ainda, né? Mas, É, assim, uma parte da produção artística e cultural gera economia. São vendidos diversos ingressos, e aqui não estamos fazendo juízo de valor de que produção artística e cultural. Ela sim. existe, né? Existe um setor, existe uma parte que a economia cobre, e a gente e acho que a gente aprendeu muito nos últimos anos a lidar com isso,
a aprender a ser contratado, a entender que o dinheiro público é direito. Eu lembro de uma época, no começo dos anos 2005, 2006, que tinha gente que falava que não queria acessar o dinheiro do VAI porque era dinheiro público, né? E eu Exato. falava que o dinheiro do VAI é justamente para nós. E se você tem crise em pegar o dinheiro público, o burguês não tem nenhuma, nenhuma. Nenhuma. Aliás, a maior parte desse dinheiro público está na mão da burguesia, da elite, né? Exato. Então, e eu acho que a gente evoluiu muito, a gente cresceu, aprendeu, né, a fazer carta comercial, release, a discutir, a também não baratear o nosso trabalho, de falar assim, Sim. vem aqui em troca de divulgação, falar muito obrigado, divulgação eu já tenho, mas É eu isso sou aí. músico, eu preciso de um cachê, né? Eu acho que a gente avançou nesse sentido. Então, é óbvio, eu acho que a gente, né, tem um lado empreendedor também, tem gente que é mais empreendedora, mais produtora, e tem pessoas que estão mais no campo criativo mesmo, também não pode se forçar a ser isso que o mercado vem pedindo, entendeu? Exato. E aí a gente tem que fazer parceria. O mercado ele vai ser assim, né? Esperemos que avancem mais políticas públicas e que melhore isso. Mas enquanto a gente ainda está a cargo do mercado, é É, importante a gente apostar nas pessoas que vão aprender a produzir, a falar com o mercado, a vender espetáculo, a vender formação, né? Tem gente que cuida disso no grupo. sim, sim. Gil, a gente já está aqui chegando na nossa finalização, mas eu queria trazer um último ponto com você aqui, que acho que ninguém melhor do que você para trazer, né, cara? Que diversas pessoas vieram aqui, né, comigo, né? Foram com você 12, né? Algumas pessoas, como o Nelson Maca, está sempre rodando para além de São Paulo, mas você tem um olhar único até pela sua vivência, tá? Então eu te pergunto, antes de perguntar, na verdade, eu quero te perguntar se faltou alguma pergunta, se você quer trazer algum assunto que não foi trazido, enfim, se você quer trazer, eu quero abrir esse momento para você trazer qualquer coisa antes de eu fazer a pergunta final, querido, porque é um diálogo. Sim, esse é um momento em que a gente precisa conversar no campo político, com a religião, com as igrejas, sobre democracia, sobre o que é ser cristão, sobre o pregamento do cristianismo e a prática política que a gente tem nesse país nesse momento. A gente precisa dialogar com as pessoas. A gente precisa dialogar com humildade e precisa mostrar por que nesse momento é fundamental eleger, né, a democracia nesse país nesse segundo turno. Concordo total, concordo e agradeço por essa fala. Tenho buscado fazer isso, ainda que por dentro eu fique um pouco mexido, né? Eu acredito que a democracia ela propõe o diálogo, né? Então tem que procurar dialogar, 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 por mais que o outro ele não esteja tão aberto ao diálogo assim. Sim, mas eu acho que o cristianismo é uma luz. É isso. Do que prega o cristianismo e da prática que nós vamos ter na urna Sim, eletrônica. É isso. é É isso. sobre isso. É sobre isso. Gil, finaleira para a gente encerrar aqui em grande estilo, porque a gente está num momento que a gente já falou sobre pandemia, a gente está num momento político que agrava um pouco mais, a gente tem a questão da saúde mental que a gente está ouvindo falar, pipocar em tudo que é mídia, em tudo que é live e tal.
E para a cultura, Gil, eu queria saber, dentro desse cenário tão desafiador, tão complexo, tão novo, sobretudo, né? Porque uma coisa é você está numa complexidade que você já viveu, outra coisa é numa complexidade totalmente nova. Então, aqui eu te pergunto, futuro da cultura, Gil, para você, o que que você acha, né? O que que você espera, enfim, futuro. Se você quiser falar sobre Gente, aí eu teria que, enfim, saber o resultado das eleições. Eu posso te falar que tem dois cenários. Posso te falar que tem dois cenários para o campo cultural, mas não só cultural, para o campo democrático. As sim, pessoas que acreditam na democracia, na cidadania, na diversidade, no bom senso, né? Eu acho que, infelizmente, nós estamos vindo de um processo em que nós voltamos a ter censura na produção cultural e artística. Nós tivemos sim, mais de 20 processos, projetos, né, exposições, filmes, produções artísticas, né, com data de lançamento em galerias públicas de exposição, ou às vezes privada de banco com um aporte de Lei Rouanet, ou às vezes peças de teatro ou filmes, né, que foram selecionados em algum programa público, esperando receber o reparte da União, do governo federal, da Secretaria Especial da Cultura, que foram censurados nesse período. Né? Nós estamos falando infelizmente. de produções que foi o estopim do que aconteceu naquele início de ano, né? de 2019 e 20. Né? Nós estamos vivendo um momento em que se a informação é verdadeira ou não está em pauta. Sim, Né? Então, eu acho que a gente tem dois momentos. Assim, se você quer que eu seja rápido e rápido, preconceituoso até, generalista, etc. e tal, eu te falaria que assim, a gente tem um caminho que é justamente colocar o dinheiro público nessa produção que o mercado já paga. Esse é o problema. Existe uma parte da produção artística e cultural que o mercado dá conta e segura. Quer um exemplo? A produção musical sertaneja. O sim, mercado garante por si só. Entendeu? Isso não sim, quer dizer que eu não posso fazer um apoio? Posso até, enfim, ou não posso fazer uma contratação? Até posso, com bom senso, é óbvio. Né? Mas eu vejo o futuro da cultura como um grande produtor de música gospel e sertaneja, sendo que o mercado dá conta disso. Quando você pega o dinheiro sim, público e investe justamente onde o mercado já cobre, aí nós estamos falando de um processo de perversão. Aí nós sim, estamos falando do mau uso do dinheiro público, porque o mercado já garante economia para esses campos. Mas o mercado não garante economia para campos que são importantes para a nossa sociedade, para a nossa humanidade, como muitas vezes políticas de livro e sim, leitura. Né? Nem todo mundo consegue comprar um livro é caro, então a gente precisa fazer o livro chegar na mão das pessoas. Nem todo mundo perfeito. consegue comprar o voucher do teatro, o ingresso de show, a formação de teatro, etc. e tal. Né? Então, o dinheiro público ele tem que ser usado para garantir o acesso da população mais pobre nesse direito. Ele não pode ser utilizado para o mercado. Perfeito. Quando você sobrepõe, é isso. As leis de incentivo, muitas vezes, enfim, muitas vezes cometem esses equívocos, mas ainda são ferramentas importantes que precisam ser ajustadas, né? Agora, o Sim, Estado em si virar isso, e é o que pode acontecer no Estado de São Paulo, no Brasil, sim. é possível. É um momento triste, mas eu espero que não, que a diversidade cultural ganhe.
né? Que o povo preto, indígena, branco, amarelo, todos possam ser reconhecidos, que não seja só uma produção e com políticas voltadas, né, só para linguagens eurocêntricas, que a gente englobe as linguagens de rua, o hip hop, as culturas populares. E hoje a gente ainda tem esses exemplos e alguns programas que fazem isso, né? Sim, sim. Mas pode ser que nem isso, sabe, aconteça daqui a pouco. Tomara que não. Torçamos para que não. Claro que não. Vamos trabalhar que não. Eu sou James Lino, encerrando a minha série, esta série de diálogo em diálogos, de verso em verso, fazendo a minha 12ª entrevista com esse ser humano gigante, gigante, gigante Marçal, que com tanta vivência traz aí um olhar muito pontual, sereno, tranquilo e sério sobre a cultura, sobre a nossa realidade. Aproveito mais uma vez para parabenizar você pela jornada trilhada com tanta gente, né? Sempre colocou positivo. A gente nem falou sobre o plano plurianual de cultura, né, que a gente fez também, que eu tive a honra de participar, e você estava lá com tanta gente incrível, que faz falta, mas enfim, é isso, Gil. Obrigado pelo seu tempo, né, pela jornada, e as pessoas vão acompanhar esse bate-papo incrível, esse bate-papo tão necessário, sobretudo, né, sobre as nossas vivências, as nossas possibilidades, ferramentas, nossas linguagens, enfim, tudo que o Gil traz com ele aí, tanto material quanto imaterialmente. Muito obrigado. Gil, se você quiser falar mais alguma coisa para finalizar. Então, só agradecer à família, todos e todas vocês, Aline, Dico, você, todo mundo do Verso em Verso, da nossa galera que está aí fazendo todo esse corre. Agradecer todo mundo que colou aqui hoje. Eu vi que a Anabela passou aqui, o JB passou aqui, a Fernanda Rodrigues está aqui, enfim. A Ju Borges te mandou um beijo. Amigos e amigas da luta diária, né, da produção, da luta, né, estamos aqui trabalhando, mas também entendendo o nosso papel de garantir direito e acesso para o nosso povo. Agradecer Versos em Versos por mais essa, uma satisfação. Valeu, obrigado. Beijo, querido. Obrigado, James, e obrigado, mano, pelo mestre que tu é. Maior satisfação, uma honra. A honra é nossa. Verso em Verso agradece a sua presença, agradece a presença de você que nos viu, você que vai nos ouvir, e é isso, tem 47 outros programas para você ouvir também. Nos despedimos por aqui, deixando um forte abraço. A nossa mensagem é: leve seu amor para a urna, não leve ódio. O mestrão já falou isso, certo, Gil? É isso, leve seu amor para a urna, é nóis. É nóis. Um abraço. Abraço, querido, brigadão.